Quem acabou de dar à luz costuma se perguntar: como é que pode o leite materno, algo que se diz que só pode fazer o bem, fazer com que o meu filho fique amarelo? A icterícia é o termo médico para a cor amarelada da pele e das mucosas, como é o caso das conjuntivas, a parte branca dos olhos. A chamada icterícia do leite materno ainda hoje tem suas causas não elucidadas. Ainda é um certo mistério. E, talvez, o grande perigo seja novas mamães imaginarem que há algo nos seus leites que possam estar fazendo mal aos bebês, ao ponto de se mostrarem amarelados. Quase nunca é o caso. Na grande maioria das vezes, esse tipo de icterícia é absolutamente benigno, e algumas vezes até mesmo protetor, por estranho que possa parecer. Neste tipo específico de icterícia, existe alguma confusão com os termos traduzidos do inglês. O que seria traduzido então como icterícia da amamentação é uma situação comum em que nos primeiros dias ou semanas de vida, tanto por insuficiência de calorias quanto por algum grau de desidratação, normalmente leve, o bebê se torna amarelo, até que a situação se resolva, quase sempre ao se garantir um aporte maior de calorias e de líquidos que se estabelecem com algum tempo e com a orientação adequada. De verdade, nesta situação, o leite materno é totalmente inocente, ou se tem alguma culpa é pela sua insuficiência no início da sua produção, ou pela sucção improdutiva inicial. Já a verdadeira icterícia do leite materno costuma aparecer mais tardiamente, tipicamente com mais de uma semana de vida, pode persistir por semanas ou mesmo meses, e caracteristicamente em uma criança de resto saudável, e com ganho adequado de peso. Mas o que provoca isso? Dentre as teorias, a presença de alguma substância chamada de inibidora, não é nenhum tipo de veneno, claro, nada que faça mal ao bebê, mas é algo ainda enigmático, presente então no próprio leite materno, que faz com que o fígado do bebê demore um tanto a mais a iniciar uma de suas várias funções, a de modificação e eliminação da bilirrubina, a molécula que, quando acumulada na pele e nas mucosas, causa essa cor amarelada. Como se fosse uma leve hepatite, claro, sem as possíveis consequências de uma hepatite, como perda de apetite ou fraqueza, e totalmente benigno. Uma outra teoria é a de que alguns recém-nascidos apresentam uma chamada circulação enterohepática aumentada, de forma transitória. O que é isso? Significa que parte das substâncias que deveriam ser jogadas fora pelo fígado para a eliminação pelo intestino na formação das fezes voltam para a circulação, voltam para a corrente sanguínea, na reabsorção pelos vasos sanguíneos intestinais. E a bilirrubina sofreria esse efeito durante algum tempo. Há outras teorias, mas o importante é entender que, com a segurança de que o bebê está saudável no restante dos parâmetros, quase nunca há nada a ser feito, a não ser esperar que a coisa se resolva espontaneamente, sempre com a atenção para outros sinais de alerta, como alterações da cor das fezes, por exemplo, se estas se tornam muito claras, a perda de peso ou a letargia, a aparência de um bebê muito fraquinho para fazer o que normalmente faz.